O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Dois estudos divulgados no dia 26 de outubro indicam que a água na Lua é mais comum do que imaginávamos. Num deles, um sinal inconfundível de moléculas de água foi detectado em regiões iluminadas pelo Sol, na cratera Clavius. No outro, vemos que a Lua tem a capacidade de aprisionar mais água do que se estimava antes, em crateras escuras. Os dois artigos estão publicados na edição desta semana, adivinhe só, da revista científica britânica Nature Astronomy. E os resultados, claro, têm implicações importantes para futuras missões lunares. Os dois artigos estão publicados na edição desta semana da revista científica britânica Nature Astronomy. E os resultados, claro, têm implicações importantes para futuras missões lunares. Talvez o anúncio soe como figurinha repetida, mas é muito ilustrativo de como a ciência funciona, passo a passo. De fato, temos há muito tempo uma forte desconfiança de que exista água aprisionada no fundo de crateras polares da Lua, e a primeira suspeita remonta a dados colhidos com a sonda americana Clementine no final dos anos 1990. Mas todas as detecções anteriores davam um salto pouco comentado. Elas eram baseadas numa assinatura de luz infravermelha com comprimento de onda de 3 micrômetros. Só que esse sinal poderia ser tanto de água, H2O, que era o mais provável, como também de outras hidroxilas, ou seja, compostos com HO, presas em minerais. Esta, portanto, é a primeira vez em que essa dificuldade é superada. Em um dos artigos, liderado por Casey Honeyball, da Universidade do Havaí em Manoa, um grupo de pesquisadores reporta os resultados obtidos com o SOFIA, o Observatório Estratosférico para Astronomia Infravermelha. Na verdade, um Boeing adaptado pela NASA e equipado com um telescópio para realizar observações na estratosfera. Eles detectaram uma assinatura espectral de água com comprimento de onda de 6 micrômetros, que não coincide com outros compostos de hidroxila, ou seja, só pode ser água mesmo. Eles constataram que a água está presente em latitudes ao sul em abundâncias entre 100 e 400 partes por milhão. Os autores sugerem que a água detectada provavelmente está presa em vidro ou entre grãos na superfície lunar, o que protege essas moléculas da sublimação no vácuo logo acima. Em outro estudo, liderado por Paul Hayne, da Universidade do Colorado em Boulder, os pesquisadores examinaram a distribuição das áreas da Lua que estão sob sombra permanente, as chamadas armadilhas frias. Nessas áreas, no fundo de crateras polares onde a luz do Sol nunca bate, água pode ser capturada e permanecer de forma estável por lá, como gelo. Os autores avaliam todo tipo de tamanhos para as armadilhas frias, desde aquelas com apenas 1 centímetro de diâmetro, e descobriram que essas microarmadilhas são centenas de milhares de vezes mais numerosas que as armadilhas frias maiores, e elas podem ser encontradas em ambos os polos. Os autores sugerem que cerca de 40 mil metros quadrados da superfície lunar têm a capacidade de aprisionar água. Ainda não sabemos exatamente como essa água pode ser produzida ou depositada nessas regiões. Há diversos mecanismos, desde a entrega direta por asteroides e cometas, até a formação de água a partir de átomos de hidrogênio e oxigênio na própria Lua. Mas o ponto principal é que as duas descobertas juntas indicam que a água é produzida ou trazida para a Lua com boa eficiência e acaba preservada nessas armadilhas frias em ambas as regiões polares. A presença de água pode ter implicações para a escolha de futuros sítios de pouso para missões lunares. Aliás, tanto a NASA como a Agência Espacial Chinesa já declararam seu interesse, em particular pela exploração do Polo Sul lunar, onde se espera a maior quantidade dessas armadilhas frias de água. Estamos falando do componente mais valioso que existe no espaço. Com água, não só se torna viável manter humanos na Lua, como se pode fabricar combustível de foguete para viagens ainda mais distantes. São mais resultados importantes nesse quebra-cabeça, e as próximas peças certamente virão nos próximos anos, quando missões tecnológicas, tripuladas ou não, demonstrarão a captura e o uso dessa água presente nos polos lunares. Cássio Barbosa, esses são os dois estudos da Nature Astronomy desta semana. Mês que vem a gente vai estar falando aqui que tá tudo errado ou não? O que você acha? Eu acho que não, mas é bacana, bem bacana ver esse resultado, vendo o SOFIA funcionando, né? Você estava falando aí agora há pouco que ele já correu risco de vida 2 vezes, 3 vezes, né? Risco de morte, sendo cancelado nos sucessivos cortes de orçamento, mas ele é um empreendimento junto com uma academia de ciências
da Alemanha, então é mais difícil fazer isso e envolve aí um certo grau de tensão diplomática. Mas os resultados em si são muito legais, né, são muito interessantes, amplia aí o depósito, né, de água possível de ser extraída na Lua. Não vai ser muito fácil, né, como todo o processo de engenharia, mas que é fora do planeta, né, literalmente, mas isso já mostra, né, uma possibilidade maior de você conseguir ter acesso a mais água, lembrando, não só para matar a sede, mas pode ser usado também para os sistemas técnicos lá de fazer resfriamento de equipamentos e manutenção, mas também quando você quebra a molécula da água, você tem hidrogênio que queimado dá uma boa fonte de energia, e o próprio oxigênio para tentar, né, manter os estoques altos, se bem que isso deve ser dado, né, trazido pelas missões de reabastecimento. Agora, é legal, já, né, desde a década de 1990, a Clementine, aquela sonda que começou esses mapeamentos de alta resolução da Lua, né, depois do avanço das missões Apollo, já tinha demonstrado essa possibilidade. E depois a sonda Chandrayaan da Índia já mostrou também que deveria haver com um diagnóstico um pouco mais preciso, porque os que vieram depois com a LRO, com as outras sondas, as sondas de impacto, procuravam pela hidroxila, né, OH, liberação de nêutrons, coisas que poderiam ter origem tanto na quebra da molécula da água, como também em outros minerais que tenham esse OH e fossem liberados quando a radiação ultravioleta atingisse. Agora eles foram direto no ponto, pegaram a espectroscopia, a assinatura espectral da água no infravermelho médio, né, que é um comprimento de onda muito difícil de se fazer na superfície da Terra. Esse de 6 micron é inviável, porque tem uma forte absorção de ozônio, né, nesse comprimento de onda. Eu já lutei muito para observar em 7 microns, no observatório lá no Havaí, consegui observar, mas dá para ver que o sinal é muito degradado, e ela é realmente 100% fechada em 6 micros, por isso foi feita nesse observatório fantástico, né, que está a bordo de um 747, voa aí a 12, 13 mil metros de altitude, e com isso reduz muito a camada de atmosfera que faz essa absorção. Então melhorou bastante as perspectivas, e é uma coisa assim, né, tá aqui do lado, vai ajudar muito nessa, não só, né, incentivar o projeto Artemis, como também na hora que isso tiver realmente indo virar realidade, de você ter maneiras, né, de conseguir essa água, né, de uma maneira um pouco mais fácil do que caminhar e ter que prospectar lá no Polo Sul, que é um local bem complicado de se acessar. Pois é, mas eu acho que a discussão é bem essa, né? Às vezes eu tenho a impressão que a gente fala essas coisas, as pessoas imaginam que a gente vai achar umas pocinhas d'água na Lua, e não é esse o caso que nós estamos falando. No caso, primeiro, desmembrar aí 2 estudos. Um estudo que fala das cold traps, ou seja, no interior de crateras escuras. Isso aí são os polos mesmo, e tem que ir lá nos polos e entrar no fundo dessas crateras, que seria complicado de tirar esse gelo, mas pelo menos imagina-se que sejam blocos de gelo, ou pelo menos gelo misturado ali ao solo, que você possa extrair com mais facilidade. Mas o que a gente detectou com o SOFIA aí, né, essa detecção na cratera Clavius, aliás, 2001, a base ficava lá na cratera Clavius, mas o que eles detectaram ali são moléculas que, mesmo com o Sol batendo, elas não vão embora. Então, você imagina que extrair essas moléculas do solo, e assim, numa quantidade que não é grande, você precisa de 1 metro cúbico de solo para tirar uma garrafinha d'água, não vai ser fácil, né? Também não é que ficou muito mais fácil agora. Primeiro a gente precisa descobrir como tirar essa água, né? Em que condição realmente ela está e como tirar ela de lá, né? Exato. Eu acho que no primeiro momento vai ser muito mais fácil mandar essa água daqui do que tentar prospectar lá. Justamente por causa disso. Ela está misturada com o solo, né, de uma maneira aí que consiga até ser blindada da radiação e sobreviver ao calor, né, à luz do sol. Então tirar isso também, né, dessa proteção não deve ser fácil. Vai ter que ser feita aí
um estudo e uma tecnologia se desenvolvida para aproveitar, e ainda assim eu me pergunto se o gasto vai compensar, né? Isso teria sentido se não tivesse como ficar fazendo esse abastecimento regular. Mas, né, é um alento saber que está lá, saber que você pode a base, uma base, vamos dizer, remota no Polo Sul, vai ser complicado de fazer, inclusive, esse reabastecimento, mas ali seria um local onde valeria a pena fazer a extração, né, dessas crateras. Mas isso já é papo aí para mais de 50 anos de exploração, quando a exploração já tiver se expandindo, né, não só faz as primeiras estações, as primeiras bases, e aí começa a expandir para outros locais. Esse seria um para se poder tirar água, né, e ter um abastecimento regular, sem precisar depender de carretos da terra.